Olá, pessoal! Como vocês estão? Estamos agora dando início à nossa terceira aula de Geografia, certo? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, participando aí dessas aulas, né, nesse modelo aí que estamos ofertando para vocês. Espero que vocês estejam bem, né, que estejam bem à vontade, bem felizes, já acostumados com esse novo modelo de aula. E hoje nós vamos ver território brasileiro, o Brasil e suas regiões. Então, o nosso objetivo de aprendizagem, objetivos na verdade, são conhecer as dimensões do Brasil e distinguir as regiões brasileiras. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais, suas fronteiras, localizando seus locais de vivência a partir do uso de mapas e imagens. E aí, a nossa aula ela tem por objetivo hoje trabalhar o território brasileiro. E daí a gente vai adentrar na questão do Brasil em suas regiões. Então, para vocês, o que é o território, né? Aí a gente vem debatendo o que é o território e quais são as regiões. Eu acho que fica mais fácil vocês lembrarem daí o que são as regiões, porque a gente já viu em aulas anteriores. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a essa aula, que ela é muito importante, muito interessante e é um contexto da nossa área da geografia, que é muito bom de aprender, porque a gente vai aprender cada parte, cada cultura, cada contexto social em relação ao Brasil como um todo, tá certo? A gente é um país de diversidade por conta da extensão territorial. Então, para iniciar, nós temos essas divisões aí, né? O antes e o agora. Então, antes, nós tínhamos essa divisão lá por volta de 1500 e agora vocês podem ver esse novo contexto de divisão em estados, né? E a gente vai trabalhar a questão das regiões. Então, é só para vocês ficarem conhecendo um pouco mais. Aí nós temos o nosso Brasil, né, contextualizado com as cores da nossa bandeira, que também é uma questão que a gente tem que valorizar e conhecer. Essa é a nossa bandeira brasileira ali, colocada por cima de todo o território. Então, esse aí é a imagem que nos instiga a conhecer a questão do território, o território brasileiro. E essas as cores da nossa bandeira, o verde, o amarelo, o azul e também temos o branco, tá certo? Então, fiquem atentos a essa questão de observar a cada aula, a cada ponto da aula que a gente for passando, para vocês conhecerem bem direitinho cada região e considerar cada parte do conhecimento em relação às cores das bandeiras, que a gente não vai trabalhar especificamente hoje de bandeiras, mas que vocês considerem toda essa questão dos nossos estados, regiões e território, ok? Então, vamos lá. Aqui tem uma definição de território. Então, o território é uma grande extensão de terra, área extensa de terra, de um país, de um estado, de uma cidade, de um município, entre outros. Então, quando a gente fala território, a gente pode analisar assim, vamos pensar na nossa casa. Então, para vocês que estão aí, vocês agora vão pensar na casa de vocês. Para quem mora no contexto urbano, na zona urbana, vai pensar na delimitação a partir dos muros de suas casas. Então, a delimitação ali está delimitando o território, né? Sendo que o nosso país ele não tem a delimitação por muros, mas é para você entender a questão dos limites, ok? E para quem está na zona rural, essa delimitação vai ficar um pouco mais difícil esse contexto de você analisar por muros, porque a gente sabe, quem está na zona rural, você vai ter um contexto bem maior. Então, vamos usar a linguagem para quem está no rural. Então, se você está aí na sua casa, na zona rural, os seus limites serão o que vocês chamam e utilizam desde a antiguidade de áreas que a gente chama de terreiros, certo? É aquela área que fica toda ao redor da nossa casa e a gente considera como uma extensão de continuidade do nosso local como moradia. Então, a gente pode delimitar uma maneira de explicar o que é território para vocês dessa forma. Então, o território brasileiro, ele se delimita por toda a extensão territorial, então todos os estados, e a partir daquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, que tinha lá as regiões, o Brasil como um todo, o território brasileiro, que tinha um mapa.
Então aí a gente vai trabalhar hoje a questão dos territórios, o território brasileiro e os territórios, quando a gente fala da questão das regiões, cada região vai ter sua delimitação também. E aí, né, vocês podem analisar a extensão do território brasileiro, colocado aqui da seguinte forma, com todos os estados, especificamente aqui, e regiões, mas que regiões a gente vai trabalhar mais adiante. Então, nós vamos encontrar os estados do Amazonas, se a gente for analisar lá no norte. Aqui no Nordeste, a gente pode considerar Pernambuco, que é o local em que estamos. Então, a gente vai analisar lá no Sudeste. Nós vamos ter São Paulo, Rio de Janeiro e temos também Centro-Oeste e Sul. É só para vocês conseguirem analisar esse contexto mediante o mapa com os estados, tá certo? Prestem atenção aí, ó, cada estado, cada um estado, é cada um desses que está com um nomezinho aí em cores diferenciadas. Aí vocês fiquem atentos, prestem atenção para aprender um pouco sobre cada um desses estados e mais especificamente das regiões em que eles se concentram. Então, falando mais uma vez das regiões do Brasil. Então agora esse aí, diferentemente do anterior, ele está dividido aí por cores. Então vocês vão encontrar o verde, que representa a região norte, em azul nordeste, o rosa centro-oeste, o laranja vocês podem considerar aí a região sudeste e o amarelo a região sul, né? Se a cor aparecer um pouco diferente para vocês, vocês levem nesse contexto que estiver mais aproximado, tá ok? Então essas são as regiões do Brasil. Então nós temos 5 regiões, certo? Regiões, vamos repassar novamente. Região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então o Brasil é dividido em 5 regiões, certo? E vocês precisam ficar atentos para essa questão que a gente vai trabalhando ao longo da aula. E aí, professora, e o que é que essa representação aí de divisão, o que é que isso representa, o que é que isso quer dizer? De toda forma eu não estou no Brasil, né? De toda forma eu não estou aqui no território, eu não estou no planeta Terra, mas só que cada um dessas regiões, ela apresenta particularidades e singularidades muito próprias de cada uma dessas áreas. Então, mesmo a gente pertencendo a um mesmo país, a um mesmo território nacional, nós estamos divididos em regiões de acordo com algumas questões. Então, a gente também vai analisar isso mais adiante e vocês precisam aí analisar e conhecer todo esse contexto de como é dividido o território brasileiro. Então, as regiões brasileiras. Mais uma vez, vamos lá, regiões brasileiras. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Então, são 5 regiões, tá ok? Fiquem atentos e se quiserem podem também anotar para não esquecer, tá certo? Então, agora a gente inicia aí com o recorte da região Norte, certo? Essa região é a região Norte. E a região Norte, ela tem esses estados, certo? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E tem a questão populacional, vocês podem analisar aí também, e as suas respectivas capitais. As capitais são as cidades escolhidas para representar de uma maneira maior a capital. Ela serve como um polo, né? Tipo assim, Recife. Recife é escolhida a capital de Pernambuco. Por quê? Porque é uma das maiores cidades, ela tem uma maior concentração populacional e no momento em que foi elaborado todo um contexto de estado, Recife foi escolhida para ser a capital. Então, cada estado do Brasil tem uma capital. Estado, capital. O estado é o todo, é o estado como um todo. A capital é uma cidade que a gente chama ali de capital. Então, cada um desses estados, ele tem uma delimitação territorial e um quantitativo populacional. Então, a gente precisa também conhecer essas questões de delimitação, tanto territorial, quanto as questões de população de cada estado e de cada região. Então, o próximo agora que a gente vai ver
é a região Nordeste. Então, a região Nordeste é a região em que nós estamos hoje. Nós estamos no Nordeste. Vitória de Santo Antão está contida dentro do estado de Pernambuco, certo? Então, nós estamos hoje na região Nordeste. Então, vamos conhecer um pouco melhor a região Nordeste, certo? Então, aqui, ó, os estados são Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Aí ao lado nós temos as populações de cada um desses estados e adiante a capital, certo? Temos aí a capital de Pernambuco, olha lá, Recife, Alagoas, Maceió e assim respectivamente. Eu estou apresentando para vocês, mas você também pode colocar lá no seu caderno, usar como um meio de informação. Então, quais são as regiões do Brasil? Então, você vai anotar no seu caderno, regiões do Brasil. Em seguida, você coloca quais são os estados que pertencem às regiões, a cada região do Brasil. E isso também você pode colocar uma anotação e, em seguida, procurar saber as capitais. Isso é uma forma de anotação lá no caderno de vocês, para que vocês não tenham essa aula só aqui ouvindo, porque como tem dados, certo? Prontamente vocês não vão conseguir pegar isso assim, de repente vai ficar já gravado. Não. Possivelmente vocês vão lembrar, eu estou em Vitória, pertence ao estado de Pernambuco, mas se a gente for analisar outros estados, eu acho que esse contexto de você estar sempre ali pesquisando e anotando vai contribuir bastante para que a gente consiga mais à frente e mais adiante, quando houver uma necessidade, conseguir analisar todo esse contexto de população, capital dos estados, tá ok? Vamos ao próximo. E aí agora a gente vê a região Centro-Oeste, certo? Então vamos observar aqui a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste tem o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A população, como vocês podem analisar, né, um a um, e as respectivas capitais de cada um. Então, o Distrito Federal tem ali Brasília, né? Brasília, que é o local onde ficam os presidentes. Então, toda aquela questão que trata de lideranças maiores do nosso país está concentrado em Brasília, tá ok? E aí a gente vai passar para o próximo, que é a região Sudeste. Então, aqui na região Sudeste, nós também vamos ter esse aparato aqui e vocês vão ver agora quais estados, certo? Que compõem a região Sudeste. Temos São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí, seguido da população, aí no estado, a gente analisa o estado de São Paulo, né? Com o maior número em relação à população. São 44,3 milhões de habitantes, certo? E tem como capital o próprio nome do estado, né? São Paulo, o estado, e tem São Paulo também, que é a capital, o que se repete também com o Rio de Janeiro, que é o estado e a capital, respectivamente, com os mesmos nomes. Então, não se confundam, tipo São Paulo, estado, e São Paulo também a capital, Rio de Janeiro estado, Rio de Janeiro também a capital, ok? Então vamos à região sul, ok? E aí na região sul nós vamos ver os seguintes estados: o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná e a população e capital de cada um desses estados. Então, a gente vai ver agora a questão das diferenças entre as regiões do Brasil. Então, as regiões do Brasil, elas são divididas segundo particularidades. Cada uma delas apresenta características específicas em relação ao território que abrange. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Essas singularidades, essas particularidades, como eu falei anteriormente, ela implica dizer de diferenças, vivências diferentes. A gente vai ver a questão do sotaque. Eu estou na região Nordeste, o sotaque vai se diferenciar da região Norte, assim como também do Sudeste. E muitas questões também a gente vai diferenciar lá do pessoal da região Sul. Então, essas
diferenças entre as regiões do Brasil, ela não existem apenas na divisão por regiões. Ela também se concentra e é visível no modo de cultura e vivência de cada uma dessas pessoas dentro de cada região, tá certo? Então vamos aqui observar um pouco aqui. Então as diferenças são econômica, social e física. Então na região norte, a gente vai observar o seguinte, aqui nós vamos destacar a cidade de Belém, que é a capital do Pará, é considerada uma cidade histórica e portuária. Então essa imagem aqui representa a região norte, né? Eu escolhi para representar a região norte. E mais adiante, agora nós vamos ver a questão da região norte. Então, é constituída por 7 estados e é a maior região do Brasil em extensão territorial. Compreende uma área intensa ali, como vocês podem ver, cerca de 45% de todo o território nacional. Essa região apresenta a menor densidade demográfica do país, ou seja, o menor número de habitantes por quilômetros quadrados. Então vejam só, a região norte, ela tem, ele fala assim, ó, ele tem o maior contexto territorial, certo? Ele é o maior. Mas em relação ao número populacional, o número de pessoas que residem, né, nessa região, a gente somando todos os habitantes de todos os estados, ali se concentra a menor população, certo? É um dado importante a considerar a região norte. Então, maior área territorial, menor número de habitantes na região. Então, vamos analisar agora a seguinte, que é a região nordeste. Então, vamos ver aqui. Aqui no Nordeste, eu escolhi no caso para vocês, Pernambuco, que representa um dos litorais mais belos do país e mais extenso, né? Então, assim, a região Nordeste tem um litoral mais extenso, a área litorânea mais extensa. Então, eu escolhi Pernambuco porque nós estamos no estado de Pernambuco. Então, escolhi uma foto, uma imagem de Pernambuco para representar um estado da região Nordeste. E daí, a gente vai falar um pouco da região Nordeste em considerar os 9 estados, certo? Sendo, portanto, a maior região em unidades federativas e a terceira maior região em extensão territorial. Compreende uma área também extensa, sendo a região com maior faixa litorânea, como eu já havia colocado anteriormente para vocês, com paisagens paradisíacas, que são paisagens muito bonitas, e o Nordeste brasileiro atrai milhares de turistas do mundo todo. Então, assim, o Nordeste é uma região muito propícia para o turismo, né? Por conta de ter essa área litorânea e analisando não apenas o litoral, mas em outras regiões. Então, São João, esse período junino. Então, nós temos as regiões, algumas cidades, até nossa cidade, ela pode ser considerada um polo que traz um número de turistas até considerável. Então, a gente tem essa questão da cultura, que está muito presente na região Nordeste, tá certo? Então, vamos agora ao próximo, a região Centro-Oeste. Eu vou trazer alguns dados rápidos para vocês sobre a região. Aqui, eu trouxe uma imagem aqui de Bonito, que é um município localizado no estado do Mato Grosso do Sul e atrai milhares de turistas, assim como, né, eu escolhi Pernambuco, aí Bonito também tem essas características em relação ao turismo. Então, a região Centro-Oeste é constituída apenas por 3 estados, sendo a segunda maior região em extensão territorial do país. Faz limite com todas as outras regiões, por isso apresenta grande biodiversidade. A área abrangida é também extensa, ocupando aproximadamente 18% de todo o território nacional, certo? Então, aí são algumas características da região Centro-Oeste. E na região Sudeste, a gente vai ver aqui Ouro Preto, que é um município do estado de Minas Gerais, conhecido por sua importância histórica. Então, as grandes construções nessa área aí, Minas Gerais é conhecida por todo esse contexto de regiões, de construções, então toda uma questão histórica da antiguidade que as pessoas visitam bastante. Então,
foram esses pontos que eu destaquei, e a região Nordeste, Sudeste, na verdade, é constituída por 4 estados, sendo a segunda menor região em extensão territorial. A região mais populosa do Brasil apresenta a maior densidade demográfica, certo? De 92,25 habitantes por quilômetro quadrado. E a região sul, aqui, Gramado, é uma das cidades que mais atraem turistas no Brasil devido às suas belas paisagens. Então, escolhi aqui da região sul, também para vocês conhecerem um pouco, né, de uma área de um dos estados. E é constituída por 3 estados. Então, aí tem a extensão territorial também, tem características distintas do resto do país, porque tem todo um processo de colonização, um contexto histórico relacionado a isso. Essa região foi colonizada especialmente por alemães e italianos, então isso difere uma questão até da cultura desse povo. Então a região sul ela tem um diferencial em relação às outras regiões do Brasil. Então, aí nossa aula concluiu agora. E nesse sentido eu queria conversar com vocês só uma coisa, é que vocês tenham essas considerações em relação às regiões, a cada região apresentada, porque conhecer nossos estados, conhecer nosso Brasil, nossa extensão territorial, propicia que a gente consiga ter um entendimento do espaço em que a gente habita. Então, nosso país, nosso território, ele é muito extenso, certo? Considerando que cada um dos estados, ele tem sua extensão territorial, tem sua cultura e população, que são muito características em relação a sotaques, certo? Que a gente fala a língua portuguesa, mas a gente analisa muito a questão dos sotaques e toda uma diversidade que deve ser sempre respeitada, mais uma vez analisando para esse contexto e também considerando o local que a gente vive. Então, se você está na área rural, na área urbana, então todo esse conhecimento ele vem para aumentar e fazer com que você tenha essa compreensão do todo, tá certo? Então, utilizem o máximo de informações possíveis, busquem pesquisar. Se não tem como pesquisar na internet, pesquisa através de livros que vocês tenham, certo? Tudo que der informação sobre o local e o contexto que você vive, ele faz com que a gente se organize e cresça mais em relação à aprendizagem. Então, eu quero que vocês tenham essa questão aí de pesquisa, de curiosidade. A curiosidade faz com que o aluno ele cresça em todos os aspectos. Então, tenham a curiosidade de conhecer onde você está e o todo. Isso faz parte, a gente pertence ao todo. A gente está em uma parte, mas a gente pertence ao todo e a gente precisa conhecer melhor e mais a fundo todas essas nossas características, tá certo? Então aqui eu vim desejar a vocês um ótimo dia em relação à nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa. A gente trabalhou muito questão de dados, às vezes se torna até um pouco mais cansativo, mas eu quero que vocês considerem a relação da cultura, que considerem principalmente cada região que foi colocada, que são as 5 regiões, tá certo? Levem isso como foco principal da nossa aula. A questão do território também. O território brasileiro abrange as 5 regiões, certo? E eu estou na região Nordeste, você pertence à região Nordeste, você está no estado de Pernambuco, na nossa cidade, Vitória de Santo Antão. Então eu desejo a vocês tudo de melhor, se cuidem, tenham todo o cuidado, a gente ainda está em momento de cuidado, então um grande beijo, um abraço e fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!